primeiro episódio de uma série de vídeos onde eu estarei aqui contando para vocês a história do povo judeu no Nordeste brasileiro. Ah, meu Deus do céu, como eu amo isso. Pois bem, essa história não é contada nas escolas, né? Então é uma história que está sendo levantada por historiadores, pesquisadores, intelectuais, até médicos, né, por conta da questão do DNA do nordestino. Mas vamos lá, antes da gente chegar como é que o Nordeste abrigou os judeus e falar dos descendentes desses judeus que estão aqui, né, no Nordeste, a gente vai ter que voltar atrás, a gente vai ter que voltar na história. Bom, quando os romanos invadiram aí as terras de Israel, os judeus foram exilados e muitos desses judeus foram exilados na Península Ibérica, que é Espanha e Portugal. Na Espanha, em 1492, os monarcas, os reis, que eram Fernando de Aragão e a sua esposa Isabel de Castela, conhecidos também como os reis católicos, eles fizeram um decreto, que era o decreto de Alhambra. Nesse decreto, eles expulsavam todos os judeus que não fossem convertidos ao catolicismo romano, né? Ao cristianismo de Roma. Daí, muitos desses judeus que deixaram aí a Espanha, eles encontraram refúgio num país vizinho que era Portugal. Anos depois, em 1495, quem ocupa o trono de Portugal é o Dom Manuel I. E aparentemente ele era amigável com o povo judeu. Na verdade ele era interesseiro, né, gente? Eu sou nordestina, a gente não usa meus termos. Ele era interesseiro mesmo, tá? Porque os judeus eram muito importantes para o desenvolvimento econômico de Portugal. E aí, gente, o que acontece? Quando é que essa amizade de fachada vai cair, né? Essa máscara vai cair? Quando eles inventam de se casar com a filha dos reis católicos da Espanha. Ele se interessa por ela. Mas aí o que os reis católicos fazem lá da Espanha? Você pode até casar, meu filho, mas no contrato de casamento você vai ter que colocar lá que você vai garantir a expulsão dos judeus das terras de Portugal, assim como a gente fez aqui na Espanha. Só fica se for convertido, né? Só fica se for convertido ao catolicismo de Roma. Se não for, vaza. E aí, em 1496, ele decreta que todos os judeus que não fossem convertidos ao catolicismo teriam que abandonar Portugal, teriam que deixar Portugal. E aí ele deu um prazo de 10 meses, né? Ou seja, o prazo iria até outubro de 1497. Mas como eu falei para vocês, ele sabia que se os judeus deixassem Portugal, Portugal ia perder muito no que diz respeito ao desenvolvimento econômico do país. E ele começou a inventar estratégias para prender os judeus em Portugal. Isso antes mesmo de acabar, né, o prazo do decreto, que seria em outubro. Então, em abril de 1497, o que ele fez? Olha, todos os filhos de judeus de 14 anos para baixo que optarem em ficar em Portugal serão tomados de suas famílias. Eles serão batizados e serão criados conforme a doutrina da Igreja Católica. Você é pai, você é mãe. Imagine como é que você não iria se sentir nesse momento. Nesse tal decreto, o rei garantia aos judeus que quisessem deixar Portugal, que não quisessem se converter, né? Ele garantia embarcações para que eles pudessem ir embora, tá? Para onde eles quisessem. Mas quando o prazo do decreto estava prestes a terminar, ele diz, olha, os judeus que irão embora de Portugal podem se dirigir a Lisboa, né, ao porto de Lisboa, porque aquilo que eu prometi lá no decreto, que eu iria ajudar com os transportes, eu vou cumprir, chegando em Lisboa, para pegar a embarcação para poder ir embora, né, conforme o prometido, a embarcação não veio. Eles ficaram a ver navios. É daí que surge a expressão que muita gente usa, ficar a ver navios. Foi uma armadilha, minha gente, foi uma armadilha. Sabe o que aconteceu? Ele disse, olha, não vai ter embarcação nenhuma, muito pelo contrário, começaram
a pressionar eles psicologicamente, começaram a torturar psicologicamente, fisicamente. Pegaram os outros filhos, dizendo assim, os filhos que até 25 anos de idade serão tomados de vocês, vocês não verão mais os seus filhos. Se vocês não se converterem, vocês não vão ver mais os seus filhos. E aí, apesar de toda a questão ali, a tortura psicológica, a tortura física, muitos judeus resistiram durante 3 dias, isso sem comer e sem beber, viu? E aí os judeus que resistiram, depois desses 3 dias de tortura, foram batizados à força, tacaram água benta neles, minha gente. Olha, vocês vão não se converter, após vocês vão se converter à força. Pegaram esses judeus e forçaram eles a se converter. Então todo judeu que se convertesse ao cristianismo romano era chamado de cristão novo. Os cristãos novos eram vistos com muita desconfiança pela população cristã velha lá de Portugal. Entre os cristãos novos existia um grupo chamado de criptojudeus. Eles praticavam o criptojudaísmo. O que era isso? Eles eram católicos de fachadas, mas dentro de casa continuava a praticar ritos judaicos de forma secreta, porque se fossem pegos, as coisas iriam piorar para o lado deles. Entendeu? Eles eram vítimas de violência. E o ápice dessa violência para com esses judeus, né, para com esses cristãos novos, foi em 1506. Gente, em 1506 ocorreu um massacre com os cristãos novos. Esse massacre ocorreu motivado por puro fanatismo religioso e por conta da situação, né, que Portugal estava vivendo, né? Portugal estava num momento de pestes, né, de fome, de seca. E aí os clérigos da Igreja Católica começou a espalhar para o povo, para os cristãos velhos, né, dizendo que a culpa de Portugal estar naquela situação era a culpa desses cristãos novos, né, que estavam aí praticando secretamente o judaísmo dentro das suas casas. A população foi em cima e foi uma carnificina. Muitos judeus foram mortos. Após essa carnificina, para intensificar a vigilância em cima dos cristãos novos, foi instituído lá em Lisboa, em Portugal, o Tribunal da Inquisição Especial para o julgamento de cristãos novos. Isso significava o seguinte, que todo cristão novo que fosse pego com práticas judaizantes eram levados a julgamento da Inquisição, né, do Tribunal da Inquisição. E, gente, ninguém escapava daquele tribunal, não. Era condenado, morto na fogueira. E esse tribunal teve extensão, sim, em terras brasileiras, porque o Brasil era colônia de Portugal. Agora, se você quiser saber como foi que esses cristãos novos chegaram em terras brasileiras, isso só no 2º episódio, tá bom? Não se aveste não, tenha paciência e espere aí o 2º episódio. Então, até lá!